Olá, é um grande prazer estar aqui com os nossos amigos e amigas do PodQuest, o seu podcast jurídico de variedades, no qual nós, professores de direito, nos encontramos aqui com convidados especiais para que nós possamos discutir temas atuais, relevantes, polêmicos, sempre com descontração, um olhar crítico, um olhar do direito, mas também sempre com convidados de todas as áreas do conhecimento para que a gente possa discutir esses temas tão importantes, temas que contribuam efetivamente para uma análise de fatos da atualidade. Estamos hoje aqui com o professor Willy Fernandes. O professor Willy Fernandes compõe o nosso time aqui do PodQuest. Professor Willy Fernandes, bom dia, tudo bem? Como que está, professor? Bom dia a todos e todas. Bom dia, doutor Tiago. Bom dia, nossa convidada. É um prazer estar aqui mais uma vez discutindo um assunto tão importante como vai ser debatido hoje e compor esse time de grandes juristas, sempre querendo levar um debate um pouco mais amistoso, mais acessível a todos, para que a gente consiga, então, democratizar os debates jurídicos, para informar e formar melhor nossos ouvintes, nossos alunos, nossos amigos, enfim. Acho que essa é a grande proposta. Estamos aqui mais uma vez. É um grande prazer. O Willy Fernandes é advogado, palestrante, autor de obras jurídicas. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu sou Tiago Salvador, professor de Direito também, Direito Penal, Processo Penal, professor da Academia de Polícia, sou delegado de polícia de carreira. E estamos hoje aqui com a nossa convidada. Muito obrigado pela presença, a doutora Sueli Amoedo. A doutora Sueli Amoedo é advogada, é ativista de direitos humanos, ativista de igualdade de gênero e atua sempre na defesa e no combate à violência contra a mulher, na defesa da mulher e o combate à violência contra a mulher. E esse é o nosso tema de hoje. Hoje nós vamos falar sobre violência contra a mulher. Doutora Sueli, muito obrigado pela presença, é um enorme prazer recebê-la aqui conosco. Obrigada pelo convite, é um prazer. E eu acho que a gente tem que falar de política para as mulheres e como é que a gente enfrenta, né? Porque dados recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública trouxeram um aumento de todas as formas de violência contra a mulher, né? Então, a gente tem que fazer a informação chegar, principalmente no meio jurídico, no meio acadêmico. Eu acho que a gente precisa formar novos professores com ênfase em combate à violência contra a mulher, igualdade de gênero, porque, infelizmente, a gente vive no meio do patriarcado, do machismo, e os homens, eles ouvem homens, né? Então, a gente precisa levar essas informações e fazer essa desconstrução aí, que é tão ruim para a sociedade, né? Então, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Estamos muito felizes de recebê-la. Muito obrigado. Eu que agradeço. Professor Willy, fique à vontade. Eu quero apresentar aqui a trajetória profissional da doutora Sueli. Ela é gestora de políticas para as mulheres do município do Taboão da Serra, coordenadora do projeto Tempo de Despertar, coordenadora do projeto Homem Sim Consciente também, integrante do Mulheres do Brasil, participação na implementação Patrulha Guardiã Maria da Penha, implantação da Rede Mulher em Taboão da Serra, líder jurídica do projeto Justiceiras, implantação do projeto Reféns da Violência, participação na implantação do aluguel social em Taboão da Serra, palestrante ativa do projeto Virada Feminina, implantação da OAB por Elas, membro da Comissão Permanente de Políticas Públicas para Mulheres, criadora responsável pelo projeto Pela Vida da Mulher, integrante do projeto Um Novo Olhar. É uma grande honra ter uma convidada assim tão importante, atuante, que está na linha de frente, né? Valorizando o direito de existência digna da mulher, né? Que a gente sabe todo o passado, infelizmente, que nossa sociedade patriarcal, como ela é estruturada, nós sabemos como a mulher foi vilipendiada, foi menosprezada, foi colocada em segundo plano durante muitos anos. Exatamente. E todas as vezes que as mulheres tentaram erguer vozes, foram então silenciadas e das piores formas possíveis, né? Desde a Idade Média a gente pode falar sobre isso.
A gente pode ver também o movimento feminista, como ele cresceu no mundo, dando vazão para outros discursos também, né? Ou seja, a gente diz que, analisando o movimento feminista, eu posso dizer que quando uma mulher se levanta, toda a sociedade se levanta junto. Exatamente. Verdade. E as grandes revoluções do mundo só foram possíveis porque foi a mulher que simplesmente determinou que seria assim. Então, a gente precisa muito aprender com o movimento feminista e combater a violência dar a arma para a mulher poder também lutar por direitos sociais de nós homens, né? Verdade. Que todas as guerras do mundo foram iniciadas por mulheres, pode ter certeza, né? Então isso aqui é importante. Doutora, eu tenho alguns dados aqui que eu vou ler do UOL, e a partir disso, doutora, eu vou fazer um pequeno parágrafo que eu vou ler e eu vou lançar ali, então, uma pergunta para que a senhora possa, então, contribuir com o seu trabalho para o nosso debate. Bem, o Brasil está diante de um aumento de violência contra a mulher. Pesquisa realizada pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública por meio do Instituto Datafolha revelou que todas as formas de violência desse tipo cresceram no período recente. Foram mais de 18 milhões de mulheres vítimas de violência no último ano. São mais de 50 mil vítimas por dia. Um estádio de futebol lotado. Doutora, como tem sido a chegada dessas vítimas lá nos institutos da qual a senhora atua? Elas chegam com muito medo, né? Elas ainda têm medo de denunciar. Parece que não. Nós tivemos um feminicídio essa semana em Taboão da Serra e ela já vinha de um relacionamento abusivo de muito tempo e ela não teve coragem de fazer um pedido de medida protetiva, de lavar um boletim de ocorrência, e essa semana ela foi vítima de feminicídio. Então, as mulheres ainda, elas têm medo de fazer a denúncia, e as que não têm medo de fazer a denúncia, elas ainda continuam acreditando naquele relacionamento, que ela vai mudar o homem, mas ninguém consegue mudar um homem violento, infelizmente, né? Então, a gente tem que entrar com as sanções penais aí, para coibir que ele pratique novas violências contra outras mulheres, porque, eventualmente, a gente vê aí o doutor que trabalha com a área penal, homens que mataram muitas mulheres, quando eles estão presos, eles acabam se relacionando dentro da prisão, e as mulheres, parece que elas sentem um fascínio. Então, a gente tem que trabalhar essa temática aí de como romper para que novas mulheres não sejam feitas vítimas. E as mulheres, elas chegam muito desacreditadas em todos os programas, muito humilhadas, né? Autoestima muito baixa. Por isso que em todos os órgãos precisam de psicólogas para atender essas mulheres, porque a primeira coisa que a gente precisa fazer é fortalecer a autoestima dessa mulher, para que ela faça o boletim de ocorrência, para que ela solicite a medida protetiva e que ela mantenha o processo. Porque o que elas fazem? Às vezes elas fazem um boletim de ocorrência, solicitam a medida protetiva, 15 dias depois, 20 dias depois, elas pedem para a medida protetiva ser retirada. E o que é muito ruim para a gente, porque quando ela pede para a medida protetiva ser revogada, ela pode morrer durante esse período, né? Então, elas precisam estar fortalecidas. Então, o atendimento psicológico é muito importante. Eu acho que todos os organismos, eles devem ter, inclusive nas delegacias também, tem que ter uma psicóloga para fazer um pré-atendimento dessas mulheres. Mas as coisas estão evoluindo, como você mesmo falou no início aí, parece que não, mas a gente, a passos, eu acho que largos, inclusive. A gente tem aí uma das melhores leis do mundo, que é a Lei Maria da Penha, que outros países vêm aqui para copiar a lei, eles copiam mesmo, falam, me dá que eu quero levar para o meu país, eu quero implantar lá. Então, nós temos uma lei muito boa, que é na proteção de mulheres, que é a Lei Maria da Penha, e depois dessa lei aí, veio outras leis em cima da Lei Maria da Penha, a lei do feminicídio, essas leis que protegem as mulheres nas redes sociais. Nós tivemos duas inovações agora recentes, que o doutor vai falar mais para frente. Então, assim, leis importantes que trazem outras leis importantes. O que a gente precisa fazer? O judiciário, ele precisa, a gente fala que solta e prende, mas não é culpa do judiciário, é culpa de uma legislação, né? O Código Penal, ele precisa de alterações também para que esses homens fiquem mais tempo presos, porque a gente vai dar uma olhadinha na Lei Maria da Penha, a prisão para homem autor de violência contra a mulher, ela é muito pequena, né? Então, a gente precisa mudar isso, melhorar sempre, é o que eu falo, né? A gente tem que buscar novas formas de trazer essas melhorias para dentro da legislação.
aqui, por exemplo, hoje a gente está fazendo uma política pública, alguém vai ouvir e vai falar, poxa, é mesmo, a gente tem que melhorar isso, a gente tem que fazer isso. Então, falar é muito importante. Sim, claro. Não tenha dúvida. Falar sobre o tema é dar visibilidade, é justamente jogar luz sobre esse tema e possibilitar que novos olhares surjam e que se possa implementar políticas a partir desses olhares. Exatamente. Eu acredito que um aspecto importante até a destacar sobre o ponto de vista que o professor Willy nos trouxe é a ideia de que também há uma grande subnotificação em relação à questão da violência, né? Na criminologia, nós falamos sobre as cifras negras, né? Justamente aqueles dados de violência que não chegam ao conhecimento do Estado e que prejudicam, de certa forma, a que nós possamos adotar políticas públicas por falta de dados, né? Exatamente. Esses dados do Fórum de Segurança, eles nos mostram um aumento, mas será que não havia antes esses números, ou será que esses números eram subnotificados? Ou seja, a violência sempre existiu e sempre foi muito grande e nós não tínhamos a comunicação. Hoje em dia nós temos maior facilidade. Essa é uma questão quando nós falamos de estatísticas, né, policiais. Sempre quando o Estado ele melhora a sua atuação na colheita de dados, nós temos um boom nas estatísticas, nós temos um crescimento. Exatamente. E não é porque a sociedade mudou ou se tornou mais violenta, e por vezes isso também ocorre, alguns crimes existe realmente uma maior incidência em determinados momentos, mas também o que se aumenta é a notificação, né? O registro. Você passa a ter um olhar real do problema que sempre existiu. E a questão da violência, como o professor e também a nossa convidada nos trouxe muito bem, a ideia de violência, ela é, podemos assim dizer, milenar, né? Ela é milenar, ela não é um problema brasileiro, é uma questão de uma sociedade patriarcal, uma estrutura social, né? De uma questão estruturante da nossa sociedade. E isso fez com que muitas vezes a comunicação não chegasse ao conhecimento do Estado, né? Então, essa subnotificação acho que é um fator muito a ser considerado. Hoje se registra mais, hoje tem uma visibilidade maior sobre a violência, então talvez por isso as estatísticas demonstrem números tão altos, mas que provavelmente eram altos em outros períodos também, né? A violência, ela ocorre já há muito tempo. Eu queria aproveitar essa introdução e aproveitar o que o professor nos trouxe e falar sobre essa questão da perspectiva de gênero na atuação do Estado, em especial também sobre essa questão do Poder Judiciário. No âmbito do Poder Judiciário, também nas delegacias de polícia, isso é muito importante, mas no âmbito do Poder Judiciário. A professora, a doutora aqui, a nossa advogada, a nossa convidada, a sua experiência, o que tem visto em relação a isso? Tem melhorado essa questão? Nós temos hoje um julgamento com uma maior perspectiva de gênero. O Poder Judiciário, no âmbito também ainda da persecução penal extrajudicial, as delegacias de polícia, os delegados de polícia, existe uma melhor compreensão desse tema? Eu vou puxar um pouquinho para cá, porque eu tenho a voz baixa, então Fica acho que fica ruim para mas vocês. alcança. Nós temos um problema muito sério, né, doutor Tiago, com Sim. relação aos julgamentos e também nós temos um problema sério dentro do Brasil que a Lei Maria da Penha, quando você faz uma notificação de violência, ela é esfera criminal. Sim, A mulher vai fazer a separação é na esfera civil. sim. São duas áreas diferentes que elas não se conversam. O que a gente tem que lutar mais, que a Lei Maria da Penha e os fóruns em gerais, eles têm um atendimento híbrido para essa mulher. Então, eu faço um criminal, eu já entro com um processo de divórcio, eu entro com partilhas de bem, e o juiz, dentro da perspectiva de gênero, ele tem que analisar também esse criminal. Que enquanto o criminal corre, a separação corre também. Só que aqui na questão da separação, ele vai usar os argumentos do criminal para manter essa mulher presa a ele. Ou você retira o criminal, ou eu não te dou o carro, eu não faço a partilha, eu vou vender tudo que eu tenho. E essa demora aqui no cível leva mulheres que têm um poder aquisitivo muito alto a perder patrimônio. Eu já atendi mulheres que ficaram sem R$1 no bolso, sendo que elas eram riquíssimas. Porque eu vi casos de homens que mandou forjar um assalto e levar tudo que tinha dentro de uma fábrica. E aí, meses depois, o irmão desse homem montou uma empresa com a mesma, com o mesmo ramo de comércio.
essa demora toda em bloquear os bens, isso tudo é muito prejudicial para a mulher. E também com relação à pensão alimentícia, porque elas ficam presas durante muitos meses sem receber pensão alimentícia, porque ainda não foi julgado, porque ainda não tem uma liminar. Então, assim, ainda as mulheres são prejudicadas, infelizmente, mas nós temos novas juízas, nós temos delegadas, nós temos homens também que fazem parte desse movimento de mulheres, porque os homens são parte do processo, né? Os homens são parte do processo. Nós não temos aí, dentro do movimento feminista, uma guerra com os homens. Nós temos uma guerra com os homens autores de violência contra a mulher. A Lei Maria da Penha não veio para punir homens, ela veio para punir homens agressores, homens que praticam violência contra a mulher. E esses homens que têm essa visão, como vocês que estão aqui conversando comigo agora, fazem toda a diferença na sociedade. Porque ainda a voz do homem, ela ainda é mais ouvida que a voz da mulher. A gente tem que gritar muito e ficar sem voz para a gente conseguir ser ouvida, né? Então, eu acho que ainda o judiciário tem que melhorar nessa questão de atendimento das mulheres, né? Nós temos casos aí que são casos muito tristes. Eu atendi casos muito tristes, né? De mulher que, quando pediu a medida protetiva e quando pediu a separação, o marido falou para ela assim: olha, você vai pagar tudo no seu filho. E pagou mesmo, né? Eu tenho casos de homens que violentaram os seus filhos, né? Os seus filhos, para poder culpar a mulher, para poder atingir a mulher, né? Então, eu acho que hoje a gente precisa lutar também para que as varas sejam híbridas, né? Entrou com o pedido de Maria da Penha, entrou com o pedido de divórcio, já haja um julgamento célere para não trazer prejuízos financeiros para a mulher e nem muito prejuízo para as crianças também, porque as crianças, elas são reféns dessa violência que existe dentro de casa, eles reproduzem essa violência, eles serão novas pessoas com formatos violentos. Então, a gente tem que diminuir o tempo desse processo para que a gente consiga tratar essas crianças também, né? Então, a gente tem muita coisa que precisa caminhar ainda para ajudar essas famílias. E a gente sabe que uma família desestruturada, ela vai trazer cidadãos desestruturados também. Então, eu penso, a Organização Mundial da Saúde já considerou que a violência doméstica é um problema de saúde pública. A gente tem que enxergar a violência doméstica como saúde pública. Verdade. Sim. É isso. Bom, aproveitando que a doutora colocou o assunto, quando fala da questão de que é uma área civil, é penal, a Defensoria Pública em São Paulo, eles já têm teses firmadas no sentido de que a atuação dentro do processo Maria da Penha, ela é tanto civil quanto penal, né? Sim. Eles têm essa tese muito bem estruturada, é muito legal, muito bacana a visão com que eles têm, exatamente para procurar facilitar ou dar celeridade e efetividade a tais questões. Segundo momento, nós temos já no CNJ a resolução que me fugiu o número da memória, que fala da resolução sobre o julgamento com a perspectiva de gênero, que, na verdade, exige do judiciário uma educação sobre o olhar sobre o feminismo, de analisar o gênero, ou seja, de que não haja preconceito no julgamento do gênero. Nós vamos ver casos, por exemplo, como você tem um grande número de encarceramento de mulheres negras hoje em dia. E essas mulheres negras, por tráfico. E existem índices, inclusive, que vão dizer que as mulheres negras recebem um número muito maior de pena do que mulheres não negras. Sim. Então, quer dizer, o judiciário, com esse punitivismo patriarcal, conservador, ele está protegendo a quem? E muitas vezes, nós estamos falando de um fator estruturante. A sociedade, ela é construída em cima de um mundo patriarcal, de uma estrutura patriarcal, desculpa. Então, aproveitando esse ensejo, em que a mulher, muitas vezes, ela é criada sob o manto do moralismo do gênero, porque a mulher, quando nasce mulher, ela é dotada de deveres e não deveres. Domésticos, né? Domésticos. Inclusive, isso, antropologicamente falando, quando se fala que, essa frase horrorosa, eu vou repetir como exemplo apenas de dizer que lugar de mulher é na cozinha, foi quando exatamente em um determinado momento da Idade Média, preferiu-se que recolher as mulheres ao
o âmbito interno, privado de seus lares, e os homens ocuparam os espaços públicos. Né? Exatamente, enfim, eu não quero sair do tema. E isso foi se persuadindo, infelizmente, também com discursos religiosos, e fez com que a mulher não tivesse noção do que é violência. Muitas vezes, quando a gente fala do que é violência, a gente acha que violência é apenas física. Sim. É a verbal. Hoje nós temos vários tipos de violência, como, por exemplo, a perseguição na internet, como stalking. A Lei Maria da Penha enumera, né? É. Diferentes formas de violência contra a mulher. Exatamente, né? Nós temos aqui violência física, sexual, psicológica, financeira, patrimonial, institucional. Temos questões também do estelionato amoroso. Doutora, como que essas mulheres têm noção, muitas vezes, quando não é uma violência física propriamente dita, ou as que nós estamos mais acostumados a falar, elas conseguem ter noção do relacionamento abusivo que elas vivem, e como que o trabalho da doutora nessas ONGs tem contribuído para a conscientização dessa mulher? A gente tem que levar, né? Você tem que trazer informação, palestras, vídeos, né? Momentos de roda de conversa, delegados preparados, né? Tem delegados que você vai fazer o boletim de ocorrência, eles dão verdadeira aula para a mulher, né? Você fica ali, fala, meu Deus, é isso que a gente precisa. Mas, por exemplo, vamos falar do estelionato amoroso, porque eu atendi um caso, assim, eu espero que ela não ouça, mas eu também não vou citar nomes. Claro. Uma menina muito rica, daqui de São Paulo, ela ficou 2 anos se envolvendo com uma pessoa pela internet. Durante a Covid, ela foi para a Grécia. Lá na Grécia, ela casou com esse rapaz. E veja, 2 anos aqui, mais 2 anos lá. Quando ele conseguiu tirar todo o patrimônio dela, que ele não conseguiu tirar o patrimônio efetivo aqui do Brasil, casas, carros que ela tinha, mas ele persuadiu ela a vender. Vende sua casa, vamos comprar não sei o quê. E eles compraram um barco lá, de veraneio, né? Então, todo o dinheiro que ela tinha aqui foi investido lá na Grécia para comprar um barco. Depois que ele conseguiu tirar tudo que ela tinha, eles terminaram o relacionamento, até inclusive na Itália, eles brigaram e ela acabou voltando para o Brasil. Quando a gente foi fazer boletim de ocorrência, os delegados não entendiam que houve um estelionato amoroso aí, porque ela se relacionou durante 2 anos e depois ela ficou mais 2 anos com ele, casada. Então, eles entenderam que foi um relacionamento, um casamento. Não deu certo o casamento. Mas ela perdeu tudo, ela ficou sem nada. Ela ficou absolutamente sem nada, né? E aí, uma delegada especialista em violência doméstica, ela fez o boletim de ocorrência, ela falou, não, aqui tem violência patrimonial, tem violência psicológica, porque ela não percebeu durante esse período todo que ele estava assediando ela, manipulando, eu te amo, você é a mulher da minha vida, vamos casar, mas me dá $1.000, né? Eu amo você, me dá mais $1.000. Ela não percebeu. Ela só veio perceber quando ela falou, meu Deus, cadê meu patrimônio? Não tenho casas mais na praia, não tenho mais casas em Campos do Jordão, cadê o meu patrimônio? Então, assim, eles têm muita tática e eles têm paciência. Foram 4 anos. E, geralmente, o estelionato amoroso, ele leva tempo. Ele leva meses investindo, conquistando. Quando ele vê que ela está totalmente vulnerável e suscetível a qualquer situação, eles dão o golpe, né? E a violência doméstica também, quando você conhece uma pessoa, ele não te agride de primeiro, de pronto. O primeiro encontro, ele é muito amoroso, ele é muito gentil, são flores, abre a porta do carro, eu pago o jantar. Essa violência, ela vem aumentando com o passar do tempo. E quando a mulher se dá conta que ela está dentro de um relacionamento abusivo, ela já tem ali 2 filhos, ela já parou de trabalhar, ela parou de estudar. Quantas advogadas a gente conhece que deixam a carreira para viverem com seus maridos e quando elas se dão conta, elas não fizeram clientela, elas não têm mais, elas têm que voltar, direito não dá mais, vão para o telemarketing. Então, assim, todas essas violências previstas na Lei Maria da Penha, elas levam tempo. Por exemplo, a violência psicológica que se tornou lei a questão de 2 anos atrás. A violência psicológica, ela nunca foi vista por ninguém, nem por delegado, nem pelo judiciário,
como uma violência contra a mulher. E a violência psicológica, ela atrela a mulher a todas as outras formas de violência. Sem dúvida. Porque você está totalmente entregue àquele rapaz, àquele homem. Ele bate, desculpa, foi sem querer, me perdoa. Ele destrói um patrimônio dela, passa um carro pro nome dele, passa um carro pro irmão, e ela está presa à violência psicológica, ela não percebia. Né? Então, hoje, a violência psicológica também Sim. é um requisito para se pedir medida protetiva e tirar o agressor de dentro de casa. Então, assim, eles têm tempo para praticar a violência. É por isso que a gente fala que eles são muito narcisistas, maquiavélicos, esses homens que praticam violência contra a mulher, porque eles não começam de pronto. Porque se você conhece um homem no primeiro encontro, ele já dá um grito e você fala, nunca mais, tchau. Né? Ou algumas, às vezes, dependendo do comprometimento psicológico dela, vai, não, foi apenas... A gente teve o recentemente, nervosismo né, no dele. BBB, Sim. aquela menina, aquela atriz que se envolveu com aquele rapaz, que ele era abusivo e ela sempre estava legitimando os atos dele, né? A mulher também tem dificuldade para perceber que Sim. há essa violência. E há aquela questão do ciclo da violência, né? Que, em verdade, é um espiral de violência que cada Exatamente. vez mais a questão da reconciliação, a questão da agressão, a questão do estresse, eles vão se aproximando e redunda numa No situação mais feminicídio. grave no feminicídio. Eu vou Essa é uma questão melhorar, muito grave. eu prometo. E nesse ciclo, a mulher, em boa parte das vezes, ela não percebe que está numa relação abusiva, né? 7 a 9 anos, né, doutor? Exatamente, exatamente. Ela fica de 7 a 9 anos dentro do ciclo de violência. Por estarmos numa sociedade machista, É uma relação também, né? uma relação não machista. consegue terminar. Muitas das vezes, nós não percebemos o quanto nossas falas ou nossos comportamentos revelam o machismo que vai fortalecer, muitas vezes, uma conduta violenta. Né? Nós estamos falando da violência, aquele ato que já... ou seja, mas às vezes o que traz por detrás daquele ato são informações psicoemocionais de ciclos que as pessoas vivem dentro de casa. Por exemplo, quando diz a mulher, muitas vezes a mulher está falando, um homem pega e fala, olha, tá vendo? Ela está querendo dizer isso. Sim, Muitas vezes uma mulher está falando, ele interrompe. exatamente. Ou quando uma mulher está falando, ele fala mais alto do que ela. Só que a gente normalizou. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Só que isso vai reforçando um padrão de violência. Sem dúvida. Isso vai reforçando um padrão de violência de um relacionamento abusivo. Então, e aí eu vi dentro da trajetória profissional que existe homem sim, consciente também. Ai, um projeto Exatamente. maravilhoso. Porque é preciso desestruturar essa masculinidade tóxica que vai reforçar esse comportamento agressivo contra a mulher. E que muitas vezes esses homens vão ser pais, que vão ensinar seus filhos, que ensinar suas filhas, para reconhecer o limite, muitas vezes, do corpo dela. Não Eles tenha vão repetir dúvida. os padrões, né? Exatamente. Ou eles vão interromper ciclos, né? Que nossa sociedade está Esse vivendo. homem consciente, ele vai interromper esse ciclo, né? Porque hoje as crianças, né? As crianças nas escolas, elas têm tido uma educação, por exemplo, da questão da cultura do estupro. Que são elas- temas que têm que mais ser ou menos, né? discutidos, né? Elas têm, assim, a Mais ou consciência, menos. pelo menos as professoras, colégios, escolas públicas, há algumas, né, que eu tenho um pouco mais de contato, É que tem os consciência professores não conseguem dar, né? Porque os pais não A gente tem uma permitem, né? dificuldade de debater do esses temas. limite do É. corpo, da criança onde falar, porque, querendo ou não, cultura do estupro também é machismo. Que faz Sim. parte, né? É, porque se a mulher é estuprada porque ela usou uma roupa curta. Isso está Tudo isso intimamente ligado com a estrutura machista da É uma sociedade. violência institucional, praticamente. Sim. Não institucional, mas tá na nossa estrutura de sociedade. Sim. Como achar que... Bom, eu vou falar algo muito polêmico agora aqui, tá? E eu vim para provocar, podem me... Por exemplo, o tal do topless. Nossa, eu pensei nisso ontem. Então, ótimo, estamos conectados. Isso é muito Sim. bom. Pensei nisso ontem. Esse tema é muito interessante. Qual é o crime de uma mulher que está sem as partes de cima numa praia? Olha, recentemente, minha filha mora na Irlanda, né? Uhum.
E ela veio me visitar o ano passado. E ela veio com uma amiga que mora... Meu Deus, esqueci. Mas ali pertinho da Irlanda também, ela veio. E nós fomos pro Rio, passar uns dias lá no Rio. Quando eu me vejo, ela tirando. Falei, meu Deus, não pode. Mas como não pode? É meu corpo. Eu falei, então, mas aqui no Brasil não pode. Se você tirar, isso aí eu vou ter vários problemas com você. Primeiro, do assédio. Sim. Segundo, que daqui a pouco tem um policial aí. Mas que crime eu tô cometendo? Aí eu fiquei, eu não sabia responder. Que crime? Chega a ser contraditório, Pois né? é, Com a doutor imagem. delegado, pode nos ajudar aqui? Que crime eu tô cometendo? Aí eu falei assim, então, mas não é isso, é perigoso. Vão te assediar, vão passar a mão em você, vão achar que você tá com seu corpo exposto e você tá pedindo. Aí ela, não entendo. Eu não entendo. Aí eu falei assim, depois eu pensei comigo, eu também não entendo. Porque que crime? Que crime? Uma importunação Pois é. sexual? Que crime? Porque o crime de ultraje ao poder público não se encaixa nesse tipo, nesse comportamento. Em geral, é levado à delegacia em razão disso, né? É conduzido à delegacia em razão disso. Mas essa é uma questão até, eu acho que de fundo mais interessante, né, em relação ao direito penal, se é papel do direito penal, né? Se esse é cultural papel isso, do né? direito penal, o direito penal em relação a questões morais e de costumes da sociedade, né? Até o nosso Código Penal passou por reformas relativamente recentes, justamente para expurgar essa ideia de crimes contra os costumes e trazermos uma ideia de proteção à dignidade da pessoa humana sobre o aspecto da sexualidade. Mas ainda nós temos, né, uma carga de moralidade no nosso direito penal e na nossa sociedade como um todo, mas que não deveria se refletir no direito penal, mas que ainda se reflete de forma muito latente, né? E essa questão, por exemplo, do topless é algo que eu particularmente penso que seria um insignificante penal que não mereceria nenhuma tutela em relação a isso, tá? Ou será que é porque é o corpo da mulher? É o corpo da porque mulher. o homem com O corpo da mulher. o seu corpo exposto em relação ao seu peitoral, ao seu abdômen, aos seus braços, isso não incomoda ninguém, né? Isso não incomoda ninguém, não há nenhuma imoralidade sobre esse fato, né? Sim. E agora, em relação à mulher, parece não, né? É evidente que a sociedade faz um controle sobre isso, Incomoda, né? né? Incomoda. A liberdade da mulher incomoda. Tanto é corpo da mulher, outro exemplo que eu vou trazer, a mulher usando calça. Demorou, hein? Até recentemente. Nossos tribunais, até nossos tribunais, recentemente, nosso ambiente. Mulher não poderia Forense. usar calça social. Recentemente. É o É corpo da coisa mulher. de Ou 12 seja, anos. Exatamente. é o gênero. É por você nascer de um outro tipo biológico, onde você tem que assumir características que a sociedade vai te dar. Mas como você falou no início, a mulher ela foi doutrinada para ser mandada. Porque Ser a mandada. questão do gênero, ela traz consigo uma construção de papel, né? Papel social. Exatamente. E ao se construir, você diz, e como a nossa sociedade estruturalmente ela vem do patriarcado, ela vem da ideia do homem, é o homem que diz o que é e o que não é. Né? É a voz do homem que é ouvida nessa construção. Então, a construção de gênero, que é o papel da mulher na sociedade, não é a mulher que escolhe, não é a mulher que diz, né? Quem disse foi o homem que mostrou o que seria o papel da mulher e infelizmente, a gente sofre dessas violências estruturantes em razão dessa estrutura da sociedade a partir desse Eu vou aproveitar. desse caminho. Eu Pois não. trabalhei na prefeitura durante muito tempo e o meu prefeito ele falava assim: a gente não pode estar perto de uma autoridade sem fazer um pedido para ele. Então, como o nosso colega falou aí no início, do Homem Sim Consciente também, Sim. esse programa da Polícia Civil, ele é espetacular, né? A doutora Renata Krupp, lá no ABC, ela coordena o Homem Sim Consciente também. O que o doutor poderia trazer para discussão com a doutora Djamila? Que a gente precisa da ampliação do Homem Sim Consciente também, porque o Homem Sim Consciente também, ele é muito diferente dos outros programas, por exemplo, o Tempo de Despertar, que é uma lei
E o tempo de despertar, o homem precisa necessariamente estar inserido dentro da 11.340 e estar respondendo já dentro da 11.340. No homem sim consciente, não. Ele não precisa estar respondendo, não precisa ter inquérito, ele pode... A mulher foi lá e trouxe uma situação que não é muito grave, não lavrou o boletim de ocorrência, mas a delegada convida esse homem para participar desses encontros, né, que duram em torno de 4 meses, né, e você vai falar de gênero, você vai falar de igualdade racial, vai falar de questões de homofobia, e você traz esses assuntos para esses homens que nunca sentaram para conversar. Eu fui coordenadora de 2 projetos do Homem Sim, com a doutora Aparecida, lá em Taboão da Serra, e fui coordenadora também em Taboão do Tempo de Despertar, durante 8 anos, né? E para eles, falar de assuntos como assuntos ligados à comunidade LGBT é uma coisa, assim, impensável. Então, você tem muita dificuldade para chegar neles. E com o tempo, com o passar do curso, você vai amolecendo esses homens e eles vão pensando diferentes. Teve um policial lá que foi pra gente dentro do Tempo de Despertar, que ele tentou matar a namorada. Mas foi uma lesão não muito grave, então ele participou do encontro. Porque quando a lesão é muito grave, não participa. Que a gente entende que feminicídios e não adianta, que você não consegue chegar neles. Mas ele foi participar, né? Ele foi convocado e participou. E ele foi numa balada. E como ele é policial, o meio dele é de policial. E ele foi numa balada, o policial amigo dele ia matar a namorada na balada. E ele tinha participado do curso, né? E ele não deixou o rapaz, o policial, atirar. Ele reteu a arma dele, levou para casa dele e devolveu 2 dias depois. E esse amigo depois foi buscar a arma, né, que era uma arma particular, Sim. foi buscar a arma e agradeceu, falou assim, se você não tivesse feito isso, eu teria matado ela. Então, assim, os grupos reflexivos, eles são muito importantes para essa reeducação, que não é bem uma reeducação, né, mas trazer informação para homens Sim. que não buscam informação. As pessoas não buscam informação Às vezes é a primeira vez que ele tem contato com esse tipo de com informação. aquela temática, né? Exatamente. Também não dá para colocar uma meia-culpa sobre esse homem, de que, eu nunca tive. Não. Não, a informação tá aí. Obrigação Não. de se formar, né? Sim, A informação tá aí, mas a informação ela está para quem quer. exatamente. Você não consegue trazer informação para quem não quer. A informação é para quem quer. Falando de violência, eu queria, assim, eu vou trazer outros dados para a gente, porque eu também tenho curiosidade sobre esses dados dentro da ONG. O Atlas de Violência 2021 trouxe, de 2021, exatamente, um alto índice de feminicídio, né? 66% das mulheres que foram mortas eram negras. Ou seja, de cada 10 mulheres mortas, 6 eram negras. Isso é preocupante, porque dos índices anteriores a 2019, houve um aumento de 2% das mulheres negras assassinadas, enquanto as não negras houve um índice de 26%. A gente sabe que dentro do movimento do feminismo, existem intersecções. A gente sabe disso. Sim. A história do feminismo fala sobre os recortes, falando das ondas feministas. E a gente sabe que como a mulher negra é vista, né? Em todos os aspectos a gente tem... Como ela não é vista, né? Como não é vista. Ela não Exatamente. ocupa determinados lugares. Exatamente. E elas vão ser enxergadas, muitas vezes, como objetos de desejo ou de serviçal. Exatamente. Serviçais. Qual é o perfil dessas mulheres, de mulheres violentadas que chegam nas ONGs? A senhora consegue, existe um dado, a senhora consegue nos ilustrar algo nesse sentido? Olha, você sabe que você vê a pesquisa, se você olhar a pesquisa do Fórum Brasileiro de Segurança Pública agora desse ano, ele vai reforçar esse dado, né? Que as mulheres negras continuam ainda sendo com maior número de violência e também com maior número de feminicídio. Você falou aí dos feminicídios, do aumento dos feminicídios. Se a gente pegar as últimas décadas, tá aí na pesquisa do Invisível e Visível, nós temos um estágio
lotado de mulheres mortas. Então, pensa lá a Arena Corinthians lotada de corpos de mulheres, né? Então, essas violências, elas vêm aumentando e elas vêm aumentando pelas microviolências, né? Que a mulher sofre diariamente. E o grande problema da mulher negra são as políticas públicas que não chegam para elas. A política pública, ela chega primeiro para a mulher branca. O atendimento na delegacia, se você tiver uma negra e uma branca, vai ser diferente, né? Não adianta você falar que não, né? E no hospital também, quando essa mulher chega para pedir atendimento depois de uma agressão, a mulher branca, ela tem prioridade sobre a mulher negra. A gente tem que enxergar isso como uma realidade e as pessoas não enxergam isso como uma realidade. As pessoas não querem discutir que há recortes e que é necessário você fazer esses recortes. Você entende? Sim, Você sim, precisa estar a claro. todo momento pontuando que as políticas públicas elas têm que alcançar a mulher negra. Sim. A facilidade de colocar a criança na creche para ela poder trabalhar, para ela ter autonomia financeira. A maioria das mulheres negras, elas são mantedoras do lar. Uhum. Eu estou procurando aqui uma pesquisa. Existe uma. Ainda bem que eu leio as pesquisas, né? Porque Não, existe uma Verdade. bibliografia, onde diz uma negra norte-americana, ela traz assim: você está vendo aquela senhora que está tendo a carruagem aberta e sendo ajudada a descer dela? Você está vendo aquela mulher onde no restaurante puxam a cadeira para que ela sente? Você está vendo aquela mulher onde se dirigem a ela com respeito? Eu sou mulher, e por que eu não tenho o mesmo respeito? Né? Fala exatamente da questão do racismo norte-americano, que racismo é racismo em qualquer lugar, claro. Mas que influenciou muito. Que influenciou né? muito, muito, No mundo. da visão como se enxerga a mulher. A partir de onde está se vendo a mulher negra. Então, aqui no Brasil, nós temos um histórico de escravidão, onde a mulher servia-se como reprodutora, e os filhos dessas mulheres não eram vistos como crianças, e sim como produtos de venda. E essas mulheres, assim que pariam seus filhos, tinham ainda que ir para a lavoura com seus filhos embaixo dos cafezais, apanhavam. Ou deixavam de amamentar os seus para amamentar os das brancas, Exatamente. Exatamente. Então, muitas das vezes, quando a mulher negra, quando chega aí no mercado de trabalho, ela, muitas das vezes, ela vai ser vista, e há um inconsciente coletivo de um racismo estrutural, onde vai olhar para essa mulher e dizer o que ela está fazendo aqui. Vimos casos, por exemplo, como a Maju Coutinho, Então, a jornalista fantástica. isso que eu iria te falar agora, né, Por William? favor. Porque a mídia ela tem um papel fundamental, né, nisso tudo. E vamos fazer não sei se a gente pode falar de emissoras aqui, mas tem uma emissora agora que está colocando os personagens principais negros. Sim. E são as novelas que estão com maior audiência. Exatamente. Por quê? Porque você vê aquela novela e fala, opa, sou eu. Sou eu que estou ali. Identificação, né? Identificação. Né? Então, eu acho que tanto quando a gente trabalha a questão do empoderamento da mulher e mulheres nos espaços de poder, a gente tem que fazer o recorte que as mulheres negras também tenham esses espaços de poder representados. Eu participei agora do Oráculo com a Luana Piovani, ela passou um mês no Brasil, ela veio para fazer uma roda de mulheres e numa roda de mulheres surgiu uma discussão da questão da mulher negra estar pertencendo também ao debate e não estar ali ouvindo. Porque tem uma diferença muito grande você convidar uma mulher negra para participar de um debate, mas como ouvinte. E tem uma força muito grande de você ter uma mulher negra falando. Então, naquele momento, a Luana trocou, uma mulher levantou e falou assim, eu cedo meu lugar para você que é negra. E tinha uma indígena. Aí ela levantou e falou, eu cedo meu lugar para você Sim. que é indígena, para vocês terem espaço de fala. E aí, uma outra mulher falou, por que vocês têm que se levantar para a outra levantar? Vamos pôr mais uma cadeira aqui? Exatamente. É isso mesmo. Perfeito. É isso. E a Luana falou que nunca mais na vida dela ela vai fazer uma reunião de mulheres em que ela não tenha uma mulher negra do lado dela. Então, essas mudanças, elas são muito importantes. E olha a voz que tem a Luana Piovani, né? Para trazer esse movimento e essa discussão para a sociedade.
Porque o público da Luana Piovani é diferente do seu público. É diferente do Sim. público do doutor. Sem Atinge sombra de dúvida. outras mulheres e principalmente as mulheres brancas. Exato. Exatamente. É essencial, né? É Essencial. que se traga pessoas, né, que tenham essa repercussão, Exatamente. possam trazer esses temas à discussão. Aproveitando esse ensejo que a nossa convidada nos trouxe em relação à questão do empoderamento e do empoderamento principalmente da mulher negra, o que a doutora Sueli, como advogada, e a mulher Sueli Amoedo, como mulher, pensa da hipótese, como se traz e se discute de termos a indicação de uma ministra para o STF, mulher negra? Eu acho importantíssimo, né? Eu acho importantíssimo. Mas essa mulher, para ela ser indicada e ela ser nomeada, ela precisa de apoio. Sim. E ela não encontra apoio. Verdade. Que voz se levanta a favor dessa mulher? Talvez alguns movimentos de mulheres, talvez um movimento negro, mas é pouco. É muito pouco. É muito pouco. A gente Nós precisa tivemos, de outras vozes. sem dúvida, nós tivemos recentemente, né, a foto oficial do Supremo Tribunal Federal, né, em então. que os ministros, junto ao Procurador-Geral da República, e nós vimos ali uma representatividade extremamente pequena das mulheres, Sim. né, 2 mulheres e nenhum Não é negro, né? negro, nenhum Nenhum negro. Mas né? aí, na próxima foto, se tiver uma mulher negra, já faz a diferença. Se nós olharmos, né, os nossos tribunais em geral no Brasil, nós parecemos que estamos na Inglaterra, né? Exatamente. Parecemos Exatamente. Mas aos poucos a gente vai Sem trazendo essa dúvida. discussão. A gente vai falando. Delegados negros, você sabe citar para mim? muito poucos, infelizmente. Muito Mulheres poucos. delegadas. Delegadas. Então. Nós temos algumas mulheres de destaque, mulheres negras, titulares de delegacias de defesa da mulher, mas de fato, dentro do universo, é muito pouco. Esse é um dos motivos pelos quais, aqui é uma questão pessoal minha, mas eu professo tanto como professor quanto como delegado, no qual eu sou completamente a favor de cotas para concursos públicos, cotas sociais, cotas raciais, e eu acredito nesse simbolismo, acho muito importante também para os tribunais superiores. Essa questão do STF, de E nós Barbosa termos uma faz ministra toda a negra, diferença. faria toda a diferença nessa representatividade. Acho muito importante isso. Estamos caminhando para o fim do nosso debate. Ah, tava tão gostoso. Mas eu vou trazer mais uma pergunta. Bom, né? Mas olha, eu tenho a dizer que o feminismo, ele é tão importante no mundo. Necessário. O feminismo, ele trouxe pautas de direitos dos trabalhadores na Revolução Russa, trouxe em 1970 falando sobre o divórcio, sobre o LGBT, o movimento o feminismo negro. Hoje falamos das mulheres latinas, hoje falamos das mulheres indígenas. E essa pauta do feminismo está trazendo também algo muito importante, que é a questão climática. Olha onde o feminismo está chegando, olha o poder que o discurso feminista tem, que nós devemos entrar nessa onda, né? Que é a quarta onda do feminismo, e todos nós devemos sim, eu no meu lugar de fala, assim como um advogado, um militante do direito dos humanos, estudioso, mestrando na área, que estuda o direito antidiscriminatório, eu tenho previsões de que é uma luta muito grande, mas de que o discurso do feminismo ele vai abraçar outros discursos dos quais, dentro de uma estrutura patriarcal, não está conseguindo resolver. E certamente a sua luta dentro das ONGs da qual a doutora participa, é um exemplo de como devemos ser para lutar pela dignidade não somente da mulher, mas dos filhos dessas mulheres, Exatamente. da família que essas mulheres sustentam muitas vezes, e de nós homens, que precisamos aprender, né, a sermos humanos, né, através do discurso do feminismo. Então, eu vou deixar as palavras finais para o doutor Tiago. Você já tem um palestrante pro Homem Sem Consciente também, né? Já tá Eu aí. agradeço, com certeza. Eu agradeço imensamente. eu agradeço a presença da doutora. Eu amei o debate, estar aqui, foi um dia maravilhoso, fantástico, e eu tenho certeza que o doutor Tiago também se agraciou muito aí. Eu deixo as palavras finais com o doutor. Realmente, olha, foi extremamente rico esse debate, foi um prazer gigantesco poder ouvir a doutora, o nosso amigo
Willy Fernandes, as nossas pequenas contribuições. Eu agradeço imensamente. Gostaria das últimas considerações. Fique à vontade, doutora Sueli, mas desde já agradecendo imensamente a sua presença aqui conosco. Não são pequenas considerações, né? São pequenas, são importantes participações que vocês vão fazer parte da história, né? Da mudança, né? Às vezes eu paro e falo, gente, será que tudo isso vale a pena, né? Porque parece que você faz e não caminha, faz e não caminha. Mas lá na frente a gente vai ver o resultado de tudo isso, dessa forma de ver o empoderamento das mulheres, de ver a violência contra as mulheres. Vocês são homens que fazem a diferença na vida das pessoas, né, das mulheres, e também vocês farão parte da diferença na vida dos homens, né, porque os homens eles precisam muito de ajuda, porque o machismo ele afeta mais os homens do que as mulheres. Porque aos homens não é permitido sentimentos e, por exemplo, se eu contar uma coisa para você, você chorar, e você vai ficar sem graça. Poxa, eu tô chorando na frente de todo mundo. Então, a gente tem que trabalhar também muito a questão dos homens, né? Como eles são inseridos dentro do machismo, do patriarcado e como isso faz mal para eles, né? Tem um caso essa semana que ele destruiu toda a casa e ele não teve coragem de matar a mulher e ele acabou cometendo suicídio, né? Então, porque ele não soube lidar. Ele não soube lidar com a posse, né? Com a perda da mulher. Então, falar com os homens também, eu acho que é a cereja do bolo. É esse novo olhar, né? Que nós temos que ter na sociedade. Né? Esse novo olhar. Tem tempo ainda pra gente falar do novo olhar? Fale, por gentileza. Por favor. Por gentileza. É muito importante. Então, eu faço parte do projeto Novo Olhar, que ele é idealizado, né, pelo Instituto Novo Olhar, da doutora Carla Góes, que é uma dermatologista. Hoje ela está secretária de saúde do governador Tarcísio de Freitas, ele convidou ela pelo trabalho que ela desenvolve. E dentro do Novo Olhar nós temos os atendimentos online para as mulheres em situação de violência. Então, a gente tem atendimento jurídico, social e psicológico para essas mulheres. Perderam a orelha, perderam o nariz. Eu atendi uma mulher que ele arrancou o nariz, né? Na discussão, ele arrancou o nariz dela. E ela fez várias cirurgias lá com a Carla. Ela já está fazendo a 20ª cirurgia para tentar restabelecer a dignidade dela, né? Porque como é que uma pessoa vive, né? Então, a Carla tem um trabalho muito incrível no Instituto Novo Olhar. E eu queria falar dele, que é muito importante, faz muita diferença. E a Carla não fala muito do projeto, então eu vou falar do projeto dela. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que nós vamos ter que chamar a doutora certeza. Para mais um episódio, né? Vamos sim, porque nós temos tantos temas, né? Esse projeto é muito interessante. Parabéns. Isso é importante. Parabéns. Muito Infelizmente, obrigada. o nosso tempo aqui já Acabou. se encerrou, mas agradecemos imensamente Com certeza. a presença. Foi uma honra recebê-la. Honra é minha. Muito obrigado mesmo. Feliz. Obrigado. Com certeza, Estamos e felizes. contaremos com sua presença para os próximos podcasts. Obrigada. Muito Ok? obrigado. Obrigada. Então, um grande abraço a todos, fiquem com Deus e Sucesso, até o nosso né? próximo episódio, né? Sucesso, Ok, né? e não Sucesso esqueçam pra vocês. de curtir também nosso link, né? Curtam Então, as nossas redes curtam, sociais, sigam, o nosso canal, comentem, sigam peçam mais assuntos polêmicos, enfim. E é isso, gente. Dicas, né? Dicas, perguntas, sugestões, críticas, estamos abertos todos. Um grande abraço e até a próxima. Até a próxima, gente. Beijão. Tchau, tchau. Tchau.